Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então? Olha só, consequências do desmatamento, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. Quais são as consequências? Não vou nem falar que esses pontinhos aqui, né? Você já vai marcar logo isso aqui de cara para aquela questãozinha de verdadeiro ou falso, né? Aí, aqui tem assim, ó, a primeira consequência é a perda da biodiversidade. Você vai marcar essa parte aqui também, porque é uma consequência que não está nessa lista, porém também faz parte da consequência, entendeu? Beleza. Devastação das formações vegetais contribui para o aquecimento global, né? Tarararará, retiram o gás carbônico da atmosfera, devolvendo oxigênio. Quando ocorre desmatamento e pela decomposição das árvores, seja por meio da derrubada. Dessa forma, o desmatamento compromete a qualidade do ar. Ó, então, aqui em cima, nesse parágrafo de cima, tem 3 consequências, e aqui nessa listinha, mais algumas consequências desse desmatamento, né? Aí, isso aqui, gente, ó, é igual 2 mais 2 é 18, entendeu? Quando tá errada. Enfim, a produção de carvão vegetal e os problemas ambientais. Então, marca e estuda que tem isso aí na prova, tá? A produção de carvão vegetal e os problemas ambientais. Bom, produção de carvão vegetal, né? É um problema ligado ao extrativismo, que é a retirada da vegetação para a produção do carvão vegetal, muito usada nas indústrias brasileiras, que produzem ferro gusa, que seria a matéria-prima da produção do aço nas siderúrgicas. Bom, então, o grande vilão, né, para essa retirada de carvão vegetal, desmatamento dessas árvores, é a questão da produção de aço, ok? O primeiro impacto da produção de carvão vegetal, ele é social. Olha aqui. Há casos de carvoarias que empregam crianças e adultos em condições precárias e com baixíssimos salários. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o primeiro impacto até salários. Inclusive, né, tem carvoarias que já foram autuadas com situação análoga à escravidão. Seria uma escravidão moderna, vamos dizer assim, tá? Esses trabalhadores apresentam problemas respiratórios decorrentes da fumaça que eles inalam, né? E a ausência de materiais de proteção, né? De equipamentos de proteção que possam atenuar esses impactos, diminuir, né, esses impactos na saúde desse trabalhador. Além disso, essas pessoas têm dificuldade para acessar serviços de saúde, ou porque estão em regiões isoladas, ou porque o dono da carvoaria não permite que eles vão, né, para o serviço de saúde. Então, assim, o que reduz sensivelmente o período no qual se mantém ativas para o trabalho. Então, essas pessoas adoecem muito rápido, né, porque não tem um atendimento de saúde adequado, tá? As crianças que trabalham em carvoarias ficam sem acesso à educação básica. Por isso a importância, né, desses planos governamentais aí de tirar as crianças desses tipos de trabalho e colocar essas crianças para estudar nas escolas e ser fiscalizado, né, para que essas crianças não saiam da escola para ajudar na renda familiar, porque sem educação como que elas vão conseguir mudar a sua realidade social, né? Frequentemente, há denúncias de trabalhadores que vivem em condição de trabalho análogo à escravidão, conhecidos como escravizados modernos. Acabei de falar isso para vocês, né?
Essas pessoas ficam presas em fazendas de carvão ou também de outros segmentos, tá? Aqui tá dando o exemplo das fazendas de carvão, mas aqui no Tocantins também já foi, né, autuado fazendas que prendia as pessoas, não deixavam as pessoas irem embora e tal, com essa situação aqui, né, dos escravizados modernos, fazenda de gado, fazenda de reflorestamento, de replantio de árvores. Então, assim, tá dando o exemplo, né, de escravidão ligado à carvoaria. Mas não é o único lugar que tem esse tipo, né, de situação. Essas pessoas ficam presas em fazendas de carvão e têm os seus documentos confiscados pelos empregadores. E são proibidas de deixar o ambiente no qual trabalham devido às dívidas contraídas junto aos contratantes fazendeiros. Bom, aqui neste parágrafo, gente, vocês vão marcar de as crianças até os escravizados modernos, tá? Até aqui nessa parte aqui, ok? Aí a gente tem uma imagem, né? Uma campanha publicitária, Maria, quase não sai, gente. É uma campanha publicitária do Ministério Público do Trabalho, né? Que vai orientar as pessoas a denunciarem esse tipo de situação, né? Aí aqui do lado tem assim. Outra consequência negativa na produção de carvão se dá no aspecto ambiental, com certeza, né? Já havíamos falado sobre isso. Para a produção de carvão é retirada a cobertura vegetal de importantes formações vegetais brasileiras, como, por exemplo, que eu dei exemplo na sala, o cerrado, né? Que já tem apenas 17% da sua cobertura vegetal de origem. Observe a imagem a seguir, um forno de carvão vegetal em produção. Então, aqui, o intuito de combater a prática do desmatamento para a produção de carvão vegetal a partir da vegetação nativa, os organismos ambientais, governamentais e não governamentais têm adotado ações para monitorar, controlar e combater a extração ilegal de madeira. Além disso, estão sendo adotadas medidas de reflorestamento e cultivo de madeira, como eucalipto, que passou a ser utilizada para a produção do carvão vegetal. Só que o grande problema eu vou reflorestar, né? As áreas com eucalipto, mas o eucalipto ele não é nativo do cerrado, ele não é nativo da mata amazônica, né? Da floresta amazônica. Beleza, eu vou ter as árvores, mas e os outros seres vivos, os animais que dependem, os micro-organismos que dependem, a questão da evapotranspiração, né? Que é a evaporação da água das folhas das árvores. Então, assim, é uma série de coisas, né, que é destruído através dessa destruição, dessa derrubada aí, né, a consequência dessa retirada dessa cobertura vegetal aí, a cobertura vegetal, ai meu Deus, gente, nativa. Misericórdia, Parnassai, gente, credo. Vocês vão marcar, tá? Essa daqui, aqui, marca tudo, porque aqui, nananana, tá, marca tudo. Por quê? Aqui em cima é tipo assim, o que é ruim, tá? E nesse parágrafozinho aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo aqui uma ferramenta. Neste parágrafozinho aqui, ó, tá aqui quais são as medidas adotadas para diminuir. Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eita, será que eu vou conseguir, gente? Meu Deus, olha, eita, como ela consegue. Bom, então vamos lá. Medidas adotadas pelo governo ou outras entidades ambientais para
proteger, inibir o avanço, avanço das carvoarias ilegais. Porque tem também as que são legalizadas, né, gente? Que utilizam que utilizam matéria-prima de origem de reflorestamento. Então, assim, não existe só ilegal, não, né? Tem também as medidas, as carvoarias que são legalizadas, tá? Então, aí colocamos aí do lado. Agora aqui eu vou abaixar aqui, ó, porque essa informação é relacionada a este parágrafo aqui do lado, tá? Então, quando você for escrever aí no seu livro, você coloca mais embaixo, perto desse parágrafozinho aí que tá do lado, tá bom? Aí temos uma, você sabia, né? E aí, sobre a questão do reflorestamento no Brasil, tá? E que tá falando que a cada ano, né, cresce mais essa questão do reflorestamento, tá? Aí nós temos uma atividade, não é isso? Eu vou mandar para vocês o negócio, o PDF, tá? Com essa correção aqui, beleza? E chegamos na parte do extrativismo vegetal e aproveitamento sustentável dos recursos naturais brasileiros, que seria aquela parte, vamos dizer assim, que boa, né? Onde a gente vai falar sobre como podemos viver, né, em comunhão com a floresta, com os recursos naturais, entenderam? Então, bora lá. Considerada... não, peraí, deixa eu pegar aqui o marca-texto, galera. Eu tava usando esse. Considerada uma das mais antigas atividades humanas, até porque lá na pré-história o ser humano, ele era caçador e coletor, né? Então, considerada uma das mais antigas atividades humanas, o extrativismo é importante para a sobrevivência do ser humano, como na busca por animais e plantas para a alimentação, por minérios para a produção de artefatos. O extrativismo vegetal consiste na retirada de produtos vegetais da natureza com baixo impacto ambiental. Esse é o caso da exploração legal da madeira, da borracha, das seivas e dos frutos do meio ambiente. Aí aqui a gente vai marcar só essa parte aqui do extrativismo vegetal, né? E o que é esse extrativismo vegetal? A gente vai continuar, mas no finalzinho da aula eu vou voltar nessa sessão Zoom aqui, tá? Então, ó, já marca logo. Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho para explicar essa sessão Zoom. Agora nós vamos passar para a página 52, depois eu volto aqui para comentar, beleza? Ó, na 52 nós temos a imensa biodiversidade existente nos biomas brasileiros, né? Indica um forte potencial de crescimento dessa atividade, da atividade de retirada de produtos, né? Segundo o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, no Brasil, mais de 120 milhões de hectares são usados para atividades extrativistas. Produtos oriundos do extrativismo já conquistaram o mercado nacional e internacional. E aí aqui o livro vai dando, né, exemplos, como por exemplo o pequi, né? Aí depois o último parágrafo fala assim, ó, muitos produtos do extrativismo ainda desconhecidos pelo mercado devem ganhar mais visibilidade e espaço comercial nos próximos anos, principalmente aqueles que podem ter um uso medicinal. Sobre esse assunto, olha só o que está acontecendo. Aconteceu essa semana passada, se eu não me engano, essa semana agora de 13 a 17 de novembro, a São Paulo Fashion Week. E sabe qual foi o principal evento, o principal desfile, né? O desfile mais aguardado? Peças de capim dourado. Então, assim, a São Paulo Fashion Week, gente, é um evento de moda que influencia, né? Que recebe influência, que influencia o mundo da moda. Não é um evento isolado do Brasil,
entendeu? Não é a feira gastronômica de Taquarussu, por exemplo, não, né? Que é divulgada só aqui na região. O São Paulo Fashion Week é um evento de moda que o mundo inteiro fica visualizando. E aí foi inserido peças de capim dourado, tanto para o enfeite, né, das modelos, como parte de bijuteria, como também de acessório, né, que a gente fala, como também parte das roupas, né, dessas modelos. Então, assim, agora o nosso capim dourado vai ser conhecido no planeta inteiro, né? Aí, aqui fala sobre a questão da semente, sobre a questão da palha, sobre a questão dos frutos e tal, né? Que são aproveitados para fazer produtos, né, para venda. E que, se não cuidados, se a gente não tiver um cuidado especial com esses produtos, com essas sementes, com essas palhas, né, com esse bioma, esses produtos vão sumir, né? Porque a maior parte, galera, das plantas, dos animais que existem nos biomas brasileiros, eles são endêmicos, ou seja, só existem naquele lugar. Então, assim, é uma questão de preservação, mas também uma questão de sobrevivência, ok? Ó, aqui eu vou marcar a imensa biodiversidade até dessa atividade, né? E depois a gente vai marcar esse parágrafo, muitos produtos, até preservação ambiental, tá? Então, vamos falar aqui nessas duas partes sobre o quão importante para as sociedades é a preservação desses biomas para que sempre possa ter, né, essa disponibilidade de recurso, né? Paralelamente à exploração de espécies vegetais, o extrativismo vegetal pode também estimular o ecoturismo. E do lado tem a explicaçãozinha do que é ecoturismo, né? Em diferentes reservas brasileiras, tanto na terra quanto no mar, tá? E contribuir para a conscientização da necessidade de preservação e conservação do meio ambiente. Então, assim, além de ser uma prática também rentável, que vai gerar grana, que vai gerar renda para essa população não precisar desmatar, né? O ecoturismo, né, que vai movimentar aí o setor terciário da economia, ele também vem com essa pegada de conscientização. Além das pessoas da região, né, preservar esses espaços, esse ecoturismo também vai servir para que outras pessoas de outros lugares possam ter o mesmo pensamento de preservação. Entendido? Vocês vão marcar aqui, tá? Até meio ambiente e também essa partezinha aqui de ecoturismo. Essa partezinha eu posso colocar na prova, gente, com exemplos, tá? Vocês estão vendo que aqui tem um exemplo na 52 dos índios, né? E, do indígena Yanomami, né? Lá no estado do Amazonas. Mas eu posso colocar outras reservas. Eu posso escolher, por exemplo, a reserva do Jalapão, né? Que é aqui do nosso estado. Eu posso escolher a reserva de Taquarussu. Eu posso escolher a reserva da Ilha do Bananal, ok? Então, assim, aqui o livro trouxe um exemplo de como pode ser. Eu posso escolher a reserva. Como chama lá, gente? Das Serras Gerais. Ai, mas é tão lindo lá. Mas enfim, da Chapada dos Veadeiros, que tal? Bom, mas enfim, né? São reservas, essas que eu estou citando, são reservas que estão dentro do território do Tocantins, tá? Então, logicamente, vocês já sabem, né? Eu vou escolher uma do Tocantins para falar sobre
né, essa reserva ambiental na prova. Ah, professora, como que a gente vai saber? Ó, você tem que saber que movimenta o setor terciário da economia, que o ecoturismo, né, ele tem dois objetivos. O primeiro é gerar renda para aquela população não precisar desmatar aquela área e conscientizar as pessoas que vão até lá visitar, conhecer, interagir com aquele lugar. Então, eu vou falar, vai ter uma pergunta na prova sobre essa situação, né? Que o ecoturismo é importante para a preservação, né, dessa forma de vida, desse bioma, é a preservação do meio ambiente, ok? Professora, essa sessão Zoom aqui, preservar ou conservar, a senhora vai colocar na prova? Não, não vou colocar esse, eu vou colocar o outro. Vamos voltar lá um pouquinho? Vou colocar esse daqui, ó, da página 51, tá? O que que tem aqui? Nós temos a produção florestal não madeireira em florestas nativas é caracterizada como bioeconomia. É um setor importante para as comunidades agroextrativistas, muitas vezes sendo a base da economia delas, ou seja, a produção florestal não madeireira. O que é isso? É você colher o buriti, é você colher o piqui, o açaí, a castanha do Pará e industrializar esse alimento e revender esse alimento, ok? Então, isso caracteriza, sim, né, o setor secundário da economia. Só que, como não é uma indústria e tal, é chamado de bio, porque vem do meio ambiente, né, das plantas e PPP e tal, bioeconomia. Tá? Então, esse negocinho aqui, galera, é bem interessante. E geralmente, esse lancezinho aqui das bioeconomias, eles funcionam com associações, tá? Então, assim, é muito ligado à questão social, muito ligado à questão cultural de um povo, essa questão aí do extrativismo vegetal, tá? Então, a questão da prova relacionada a essa questão do extrativismo, galera, é nessa pegada, tá? Do extrativismo vegetal, dele ser uma forma, né, de recurso, uma fonte de renda para aquelas populações que moram próximas ali, que é um hábito muito antigo do ser humano, procurar na natureza, né, produtos para o consumo. Então, é nessa pegada que precisa ser preservado, que precisa ser cuidado. E a importância disso para o próprio meio ambiente, além de ser importante para o ser humano, também é importante para o próprio meio ambiente, né? Para que se preserve a biodiversidade, a quantidade de seres vivos presentes em um determinado espaço. Vou parar essa aula aqui, mas tem mais. Continua lá, coloca no 2x.